Hoje eu vou compartilhar com vocês os melhores trades que tivemos aqui na B3 e também aqui no mercado americano de Nasdaq, Bitcoin e ouro. Esses foram os estudos que eu mandei para os meus alunos, região de compra e venda do índice Nasdaq, que o mercado segurou, essa é a compra e venda do ouro e do Bitcoin. Então, começando com a minha compra que eu tive aqui na B3, porém a compra eu fiz na Zero Markets. Bom, o estudo foi baseado nesse ponto de liquidez da mínima de ontem. Era um suporte com liquidez e ele chegando barato seria um bom ponto para a gente poder comprar. Nessa região lateralizada, quando o mercado rompeu esse topo, criou mais liquidez ainda nesse fundo, porque como eu já expliquei para vocês, nas extremidades de zonas laterais nós temos liquidez. Aqui já tinha liquidez. Como rompeu aqui, o que os compradores fazem quando compram esse topo? Coloca o stop aqui embaixo, o mercado vai lá, pegou o stop. Até então eu nem queria operar no índice, mas quando eu vi esse pavio aqui para cima, eu vi força compradora entrando. Você pode ver, olha esse volume aqui. Tá em vermelho, mas ele apareceu quando o mercado estava aqui, que foi essa empurrada aqui para cima. E aí ele retraiu, não conseguiu romper mínima e veio essa força novamente. Ativando esse pivô de alta foi quando eu pensei em comprar. E aí eu fiz a minha compra aqui, acabei protegendo sem querer, tomei um stop de 60 pontos. Depois eu entrei de novo, um stopzinho bem curto aqui abaixo e um alvo de 663 pontos. Eu tinha um alvo nessa máxima, mas eu decidi sair porque anteriormente eu tinha tomado um stop no ouro e aí eu saí nesse 61,8% dessa movimentação de baixo. Ou seja, eu subi comprado e depois eu desci vendido. Por que eu desci vendido? Porque o mercado se esticou da média de 20 dos 5 minutos, mas sem pensar nela, a gente por si só já consegue ver essa movimentação de alta sem retração. E quando ele vem do fundo até o topo, ou seja, da mínima do dia até a máxima do dia esticado, é muito difícil do mercado sustentar essa alta. Então eu fiz a minha venda na quebra dessa estrutura de alta. Quando ele perde esses fundos, é uma quebra de estrutura. Então aqui ele quebrou a estrutura de alta, fiz a minha venda e saí no 61,8% dessa alta. E aí eu peguei mais 500 pontos daqueles 660 que eu tinha feito na Zero Markets. Essa retração Fibonacci que eu mandei para os meus alunos na análise para mercado, você percebe que eu marquei o ponto de venda a partir da liquidez desse topo. Porém, se a gente estender aqui, nós conseguimos ver também essa liquidez aqui nesse topo. Então, temos sim um ponto de Fibonacci com liquidez. E com isso nós não operamos mais aqui na B3. Mesmo ele tendo segurado aqui no 61,8% com essa liquidez, mas já era aqui às 2 da tarde e eu não opero mais. Já aqui no Bitcoin, essa aqui foi a minha análise para mercado. Essas regiões de compra foi difícil de pegar, dava para ter entrado aqui, talvez aqui já foi mais difícil. E a venda bem nítida que a gente consegue ver é dessa movimentação de baixo que eu marquei e mandei para os meus alunos. Região a partir da liquidez para a gente vender e também, por sorte, para ajudar ainda mais, nós temos o terceiro toque dessa linha de tendência de baixo. Então ele pegou a liquidez desse topo, foi no 61,8%, chegou esticado, olha só como ele chega esticado vindo do fundo. O que é chegar esticado? Quando ele chega assim, ó, fazendo essa escadinha, ele está retraindo, então ele tem liquidez para continuar. Quando ele dá uma esticada de uma vez, os players tendem a realizar pelo menos até o 38%, que seria essa extensão do 50 a 61 até aqui para cima. E aí ele foi no 61,8%, ativou o pivô de baixo e daria para vender aqui também. Seria um excelente trade que andou bastante e foi bem direcional. No ouro eu tomei um stop nessa primeira região, nesse pivô de alta. Stop curto. Tinha uma liquidez aqui desse fundo, mas não era aquela liquidez muito importante, porque olha o tanto de fundo que nós temos aqui. Então, desses vários fundos, o último fundo é onde tem mais liquidez, que foi onde o mercado mais foi disputado antes de dar continuidade na queda. Em Nasdaq, o mercado segurou nessa primeira retração Fibonacci desse fundo até esse topo, retraiu até os 50%, pegando a liquidez desse fundinho anterior. Não chegou a desenvolver muito, mas foi nessa retração Fibonacci menor. Depois ele rompe fundo, vai até o 61,8%. A gente consegue ver uma briga bem forte nesse 61,8% aqui na abertura do mercado americano. Do ponto de 61 que eu mandei foi até essa máxima e, como eu falei, vindo da mínima esticado até a máxima, ele nesses pontos de liquidez
tende a retrair minimamente. E aqui ele retraiu bastante. Depois ele segura, que para mim foi o trade mais nítido e menos arriscado no mercado aqui em Nasdaq, que seria essa retração Fibonacci dessa movimentação de baixa. Ele retraiu até os 50%, pegou a liquidez desse topo e aqui ele fez um trade parecido com o trade que eu fiz na B3, que foi nessa falha de estrutura aqui. Vendo aqui, stop acima. Vou até colocar um contrato aqui para vocês terem uma noção. Stop de R$ 63 e alvo máximo de 305. Depois ele volta a romper topo. Dessa vez ele retrai, mas não faz uma retração tão forte. Ele para aqui no 38%. Então esses foram os melhores trades de hoje, sempre pegando trades nas extremidades do mercado com retração Fibonacci e liquidez. Então é isso, valeu e até mais. E se você quiser ter acesso ao meu e-book Arte Fibonacci, ao grupo vitalício onde eu mando essas regiões para você operar e quer aprender como marcar Fibonacci da maneira correta, como usar essas confluências ao seu favor, usando o VWAP, volume profile, como dominar as médias, como ler o volume financeiro, operar usando liquidez da melhor forma, seguir as movimentações dos big players e muito mais, além de operar comprando barato, vendendo caro e interpretar alguns indicadores econômicos. Basta acessar esse link na descrição ou ir no meu Instagram e acessar esse link.